Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo a esta aula. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à preparação do seu sonho. Bom, eu creio que todos já me conhecem aqui no curso, porém, para quem não me conhece, meu nome é Rebeca Costa, sou professora de Direito aqui do Aprobare, sou graduada em Direito, eu estou cursando Direito pelo Centro Universitário Estácio de Sá de São Paulo. Então, quero compartilhar com vocês um pouquinho ainda da minha bagagem de direito com vocês. Tá bom, pessoal? Bom, e tem um pouquinho também no meu currículo em outros materiais, caso vocês queiram dar uma olhadinha. E hoje nós daremos início à legislação ambiental, a Lei 6.938. Pessoal, vamos lá. Aqui com vocês, eu vou tratar duas leis, ok? Eu vou tratar esta lei específica, a 6.938, e também a 9.795, que eu vou tratar um pouquinho mais adiante, ok? Então, vamos lá. Se não me falha a memória, até o momento em que eu tinha olhado, se não me falha a memória, tá, pessoal? Nós temos quase 10 legislações acerca do meio ambiente, tá? Por quê? Porque o artigo 225 da Constituição, ele vai proteger de uma forma muito forte o meio ambiente em todo o seu sistema. Então, o meio ambiente é aquilo que vai ajudar tanto a nossa geração quanto as gerações futuras. Então, por isso, nós teremos princípios, objetivos, estratégias de atuação, tudo voltado para o direito ambiental, ok? E é isso, então, que eu quero trazer aqui para vocês. Qual é a minha... Para quem já me conhece, já vai saber. Qual é a minha... Como que eu posso dizer? O meu sistema de trabalho aqui nas aulas. Eu sempre trago uma análise da lei, porque é o essencial. Por quê? Porque na sua prova, via de regra, o que vai ser cobrado? A letra da lei, né? Então, provavelmente, ou vai vir um caso, dentro daquele caso, você vai precisar entender para você marcar as alternativas, ou o examinador vai tentar fazer alguma pegadinha te confundindo entre uma questão e outra, um artigo e outro, enfim. Então, alguma coisa vai acontecer. Então, eu venho com essa leitura, principalmente quando a lei não é uma lei extensa, como é o caso aqui das legislações que nós trataremos, não são leis enormes, muito pelo contrário, são leis pequenas, em torno de 20 artigos, então dá para lermos toda a legislação. Apenas no artigo 17 que eu dei digamos, enxuguei um pouquinho, porque ele, se não me engano, nós temos o 17A até quase o finalzinho ali do alfabeto, digamos assim. Ok, pessoal? Ok. Venho também um pouquinho com uma abordagem doutrinária. Ah, Rebeca, mas por quê? Ah, isso a minha prova caiu uma questão sobre o assunto. Eu sei. Porém, eu também estudo para concurso público e eu vejo que concurso público você leva aquele aprendizado para toda a sua vida, tá? Vou falar uma coisa que eu aprendi com o professor. Ele falou assim: para você ir para a prova, vá tranquilo, porque mais para frente você tem outras provas. Ah, então quer dizer que nessa prova eu não vou me dedicar porque eu tenho outras. Não, não é isso. Mas é você, como que eu posso dizer? Você não ficar assim, sabe, com aquela ansiedade. Então acaba que o que você aprende, que você vai levar. Se você vai fazer um outro concurso, for cobrar a mesma lei, você já sabe, você não vai focar tanto ali. Ok? Vamos lá então, gente. Bom, então nós temos a Lei 6.938. E o que a Lei 6.938 ela vai nos trazer? Ela vai dispor sobre política nacional do meio ambiente. Então, nós temos a política nacional no meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e da outras providências. Então, vamos lá. Só aqui
Cadê minha caneta, gente? E quem me conhece sabe que eu não consigo ficar sem minha caneta. Vamos lá, gente. Então, só aqui, ó, eu tenho algumas coisas que já vão clarear minha mente para essa legislação. Então, vai dispor sobre uma política nacional. Então, aqui eu estou falando de todo o território nacional. Eu não estou falando aqui do município, uma política municipal, não, estadual. Estou falando de uma política nacional. Por que eu estou falando isso? Porque lá na legislação 9.795 tem um artigo que agora me fugiu da mente, que vai tratar dessas esferas, tanto da União, estados, você tem ali DF, municípios. Então, o que pode acontecer? Como nós estamos falando aqui no nosso caso, né, de um concurso que está nesse âmbito, né, nós temos ali legislação municipal, enfim, você já passou por todas essas etapas, o que o examinador ele pode tentar fazer? Aqui nós estamos falando de uma política nacional. Ele pode tentar te confundir colocando uma política municipal, né, uma coisa mais ali interna, município. Aqui vai dispor sobre a política interna, que município. Não, aqui é nacional, ok? Seus fins, então, qual é a finalidade? Para qual é o fim dessa política nacional? Mecanismos de formulação. Para eu ter um fim, eu preciso ter. Para eu ter o fim, eu preciso ter o quê? Um mecanismo, eu preciso ter uma tática, eu preciso ter uma forma de atuação, ok? Então, de formulação e aplicação. Então, eu vou ter um mecanismo para formular essa política nacional, esses mecanismos, esses fins, essa finalidade, e também de aplicação. Como que eu vou aplicar? Ok? E dar outras providências. Fechou, pessoal? Bom, é assim que eu faço. Eu leio o artigo destrinchando o artigo com vocês. Ok? Vamos lá. Bom, artigo 1º. Vamos lá, então. Opa, minha caneta. Deixa eu só trocar aqui, gente. Opa, que lixeira. Eu quero minha caneta. Artigo 1º. Esta lei, com fundamento nos incisos 6º e 7º do artigo 23 e no artigo 235 da Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Para aqui. O que nós acabamos de ler lá em cima? Mesma definição. Constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, e constitui o Cadastro de Defesa Ambiental. Então, vamos lá. Então, essa lei com fundamento na Constituição. Óbvio, toda lei, para quem sabe, para quem eventualmente não sabe, mas tudo do nosso ordenamento jurídico, toda a nossa vida, ela é com base na Constituição. Se a Constituição falou, ok. Se a Constituição não falou, então tá ok. Também está ok, brincadeira. Mas sempre, tudo vai ter fundamento aonde? Na Constituição. Por que eu falo que uma lei é inconstitucional? Porque ela não está de acordo com a Constituição. Ok? Aqui não vai ser diferente. Então, aqui vai estabelecer a Política Nacional do Meio Ambiente, o Sistema Nacional do Meio Ambiente e o Cadastro de Defesa Ambiental. Então, aqui nós temos 3 sistemas: Política Nacional do Meio Ambiente, o Sistema Nacional do Meio Ambiente e o Cadastro de Defesa Ambiental. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Bom, artigo 2º. Nós temos, então, aqui da Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Fechou aqui. Nossa, Rebeca, tá parecendo aqui uma salada de fruta essas cores. Sim. Pessoal, eu comecei a adotar uma técnica de um tempo para cá de destrinchar
o artigo. Como assim? Só um minuto, gente. Como assim? Gente, em toda lei, eu vou ter tese. Eu sempre vou ter ali um objetivo, princípio, fundamento, enfim. Aqui no artigo 2º, nós estamos tratando do quê? De objetivo. Vou colocar aqui, OBJ. Então, qual que é o objetivo da política nacional? Eu tenho que ter um objetivo, não adianta eu ter uma lei e não saber para que serve. Então, eu preciso de um objetivo, ok. Mas, eu preciso saber qual é o objetivo. Então, eu sei que a Política Nacional do Meio Ambiente, ele tem algum objetivo. O laranjinha aqui, que até coloquei aqui embaixo também, eu tenho quais os objetivos da Política Nacional? Preservação, melhoria e recuperação. Então, eu sei que com base na Política Nacional do Meio Ambiente, eu tenho 3 formas de atuação. Então, eu tenho por objetivo 3 pontos: preservar, melhorar e recuperar. Entende? Então, eu tenho a política nacional, fechou. Eu tenho um objetivo com base nessa política nacional, mas eu preciso de quê que nós vemos lá atrás? Mecanismos. Eu preciso, o que eu vou proteger? Como que eu vou? Através de uma preservação, melhoria e a recuperação. Ok, então esses são os objetivos. Eu tenho o objetivo de preservar o meio ambiente, melhorar e recuperar. Ok, deixa eu só mexer aqui embaixo, porque para mim o finalzinho aqui do slide não aparece para mim. Pronto. Pronto. E sobre o que recai os objetivos? Gente, isso é muito interessante. Eu comecei a ter essa coisa assim, do direito penal. Sobre o que vai recair? Por quê? Porque lá no direito penal nós temos ali sujeito ativo, sujeito passivo, é o crime, parará, parará, parará. Então eu peguei isso para todas as leis. Sobre o que vai recair essa preservação, essa melhoria e essa recuperação? Ó, preservar então. Qualidade ambiental propicia a vida, né, melhorar e recuperar também. Visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Pronto. Nós conseguimos destrinchar um artigo. Como que nós destrinchamos? Eu sei que a Política Nacional do Meio Ambiente ela tem um objetivo. Esses objetivos são preservar, melhorar e recuperar. Então, preservação, melhoria e recuperação. Sobre o que vai recair? Na qualidade ambiental, assegurando condição de desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional, proteção da dignidade da vida humana, enfim. E isso tudo vai atender a princípios, né? A gente tem princípios, não vai atuar de forma assim aleatória. Muito pelo contrário. O que é que nós temos aqui? Ação, no inciso 1º, governamental, na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Aí você pode falar comigo assim, ok, Rebeca, mas se você abre a Constituição, o que você tem? Aqui o meio ambiente ele é um uso, uso de todos, é um uso comum, é um bem comum, ok. Aí você lê aqui que é um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido. Só que eu tenho aqui em vista o uso coletivo. Não quer dizer que é patrimônio público, não está querendo dizer aqui que é exclusivo, nesse sentido, tá? É um patrimônio público, é o uso de todos. Eu não quero dizer aqui público no sentido assim, é do. Como que eu vou explicar para vocês? É um uso só, não é um do particular em si. Aqui está querendo dizer todos, é um patrimônio público todo, é todo, de todo mundo. Por isso lá na Constituição fala de todos. Aqui não quer dizer que eu, como cidadã, sou uma particular, eu não posso usufruir do meio ambiente, do equilíbrio ecológico, não. Tá? O meio ambiente ele é um patrimônio público, tendo em vista o uso coletivo.
tá? Mas vai caber a quem? Ao governo, a ação governamental, através de quê? Através de políticas públicas, assegurar essa proteção. E é o que a doutrina fala. O que a doutrina muitas das vezes vai dizer? Não quer dizer que, eu sou particular, mas isso não vai impedir que quem que vai proteger também, assegurar? As políticas públicas, tá? Então, é um uso coletivo, mas a ação governamental nessa questão dessa manutenção desse equilíbrio fica a par deles, ok? Bom, inciso segundo, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. 3. Planejamento e fiscalização dos recursos ambientais. Aqui nós, digamos, né, gente, que nós temos ali um pouquinho também dessa questão do poder de polícia, né? Nós temos ali uma fiscalização de uso dos recursos ambientais. 4. Proteção do ecossistema com a preservação das áreas representativas. 5. Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. 6. Incentiva aos estudos e a pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. 7. Acompanhamento do estado da qualidade ambiental, recuperação de áreas degradadas, que um dos objetivos é o quê? Recuperação, né, pessoal? Proteção de áreas ameaçadas de degradação, educação ambiental. Educação ambiental nós vamos tratar lá na frente, na 9.795. Eu sempre olho aqui, gente, que eu tenho anotado aqui, que às vezes me foge da mente o número da lei. Mas nós vamos estudar mais, um pouquinho mais para frente, eu acho que a partir da 7ª aula, um pouquinho de educação ambiental, o que é educação ambiental, até para gerações futuras, a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Ok? Vamos lá. Artigo 3º. O que nós lemos lá no artigo 1º? Fins, né? Os fins da lei. Então, para os fins previstos nesta lei, entende-se por... Gente, muito cuidado. Essas denominações, meio ambiente, degradação, poluição e assim vai. Muito cuidado, porque o examinador ele pode tentar te confundir nessas denominações, tá? Então, o que é meio ambiente? Conjunto de condições. Isso que já caiu isso. Eu trouxe uma questão dessa para vocês. Condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Isso é meio ambiente. E já caiu uma questão de prova, uma questão dessa. 2. Degradação da qualidade ambiental. É uma alteração adversa das características do meio ambiente. Por quê? Degradação da qualidade ambiental. Adversa das características do meio ambiente. É uma alteração, é uma, digamos assim, algo que não é natural do meio ambiente. Não é uma alteração natural do meio ambiente, não é uma característica do meio ambiente. 3. Poluição. Degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente, aí vai vir as alíneas. Cuidado, eles podem tentar confundir degradação com poluição, tá? Cuidado, porque aqui, ó, degradação e eu tenho a mesma palavra aqui na poluição. O que é degradação? É uma alteração adversa das características do meio ambiente. Isso é degradar. Poluição é essa degradação da qualidade ambiental resultante das atividades. Então, pare e pense assim, se for cobrado na sua prova, como que eu faço para eu não confundir? Degradação é uma alteração adversa das características do meio ambiente.
Como vai ser? A poluição vai me falar. Degradação é a alteração, é propriamente dito a alteração. A poluição já é para fins aqui de memorização, a poluição já seria o meio dessa degradação. Então, a degradação é essa alteração e a poluição é a forma que, no caso, haverá essa degradação, ok? Então, pense assim, degradação, alteração adversa da característica do meio ambiente e poluição, o meio. Então, a degradação da qualidade resultante de atividades. Então, eu vou ter uma degradação decorrente dessas atividades. Ok? Pense assim para fins de memorização, porque como aqui também repete-se a mesma palavra, então, enfim. Então, vamos lá. Quais são essas atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população? Criem condições diversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem materiais ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos e finaliza-se ali, tá? Então, esses são os tipos de atividade direta ou indireta. Agora, aqui no inciso 4º, eu tenho o poluidor. Quem é o poluidor? Então, aqui no caso, eu tenho, digamos, né, a fim só de memorizar, eu tenho um sujeito ativo, eu tenho o poluidor. Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação. Direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação. Por que eu fiz dessa ênfase com vocês? Cuidado. Caiu uma questão de uma prova que eu trouxe para vocês, que vai falar da questão de um motorista que dirige, não sei se é um transporte coletivo, agora não me lembro. Aí as questões são bem assim, sabe? Bem estranhas. Ah, não, porque quem vai responder de acordo com a lei é o empregador, porque o motorista é o empregado, o que responde o empregado. Onde eu tenho isso aqui, criaturas? Onde eu tenho isso? Eu só estou falando pessoa física ou jurídica, não sei quem. Direito público ou privado. Responsável direto ou indiretamente. O que nós acabamos de ler? O que é poluição? Atividade direta e indiretamente. Causadora de quê? De degradação ambiental. Então, essa alteração da atividade não, do meio ambiente, tá? 5. Recursos ambientais. O que são esses recursos? Atmosfera, águas interiores, superficiais e subterrâneas, estuários, mar territorial, solo, subsolo, elementos da biosfera, fauna e flora. Ok? Depois voltem aqui, leem de novo, porque muita definição assim é perigoso, tá? Conceito doutrinário. Gente, para quem não conhece, sabe, eu não consigo falar alguma coisa sem trazer doutrina. Vamos lá. O direito ambiental, ele é essencialmente finalístico. O que é finalístico? Ele tem uma finalidade, ele tem um fim, na medida em que busca. Qual que é essa finalidade? Atingir determinados objetivos concretamente definidos. Exemplificativamente, o artigo 2º da 6.938, né, que vai falar dessa política nacional, determina que a política nacional do meio ambiente tem por objetivo, e eu não consegui pegar minha caneta, tem por objetivo preservação, melhoria e o que é recuperação? Nós vemos lá no artigo 1º, né? No 2º, perdão. Da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da vida, da dignidade da vida humana. No texto normativo, nós podemos constatar que essa política ela se baseia em 3 elementos. Quais são esses elementos?
Nós temos o elemento ecológico, nós temos o econômico e nós temos o humano. Esses três elementos, eles permeiam as diversas normas que constituem o direito ambiental brasileiro. Tais elementos existem na medida em que o direito ao meio ambiente é um direito humano fundamental, que cumpre a função de integrar os direitos à saúde, qualidade de vida, desenvolvimento econômico e a proteção dos recursos naturais. Então, é por isso que nós temos aqui essa questão ecológica, questão econômica, como nós acabamos de ler aqui, desenvolvimento econômico e humano, porque eu tenho o meio ambiente, o direito ambiental, como um direito fundamental. Tá? Eu ia falar direito humano, direito fundamental. Ok? Então, não se trata meramente de um direito, não, ele é equiparado a um direito humano fundamental. Ok? Vamos lá. Dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. Deixa eu ver aqui se já dá para a gente terminar nessa mesma. Então, dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. Vamos lá, então. Artigo 4º, né? A Política Nacional do Meio Ambiente visará, inciso 1º, a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente, do equilíbrio ecológico. Então, vamos lá. Nós temos um desenvolvimento econômico-social, mas eu tenho, ao mesmo tempo, uma preservação da qualidade do meio ambiente, do equilíbrio ecológico. Então, eu não tenho desenvolvimento econômico acima, eu tenho como prioridade a preservação. Por isso que é a compatibilização. Então, eu tenho que saber encontrar esse econômico, esse desenvolvimento econômico, sem que eu venha ferir a qualidade do meio ambiente, do equilíbrio ecológico. Segundo, a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, Estados, DF, territórios e municípios, todas as esferas, tá? Terceiro, ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso de manejo e recursos ambientais. Quarto, ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais. 5. A difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação de qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Então, cuidado aqui para não haver confusão, tá, gente? Aqui nós estamos falando de desenvolvimento de pesquisas e tecnologia, e aqui a difusão de tecnologia de manejo do meio ambiente, tá? Sexto, preservação e restauração dos recursos ambientais, porque nós vimos lá atrás. Essa é uma característica muito forte desta política nacional, tá? Com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Então, esses recursos ambientais, eles precisam estar disponíveis, permanentemente, é permanente, tá? Sétimo, a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Então, aqui eu tenho três pessoas, né? 3 sujeitos. Então, a imposição tanto ao, número 1, ao poluidor, ao predador e ao usuário, ok? Então, vale a pena depois você voltar nesse inciso. Artigo 5º.
As diretrizes da política nacional serão formuladas em normas e planos. Com qual destinação? Destinado a orientar a ação dos governos da União, dos estados, do DF, do território e municípios, no que se relaciona com a preservação de qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios estabelecidos no artigo 2º desta lei. Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. Só as atividades públicas, não, públicas e privadas. Então, são questões aí fáceis de matar, tá, gente? Vamos, então, para uma questão mais que recente, 2022. Nós temos uma questão muito recente. Em conformidade com a Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei 6.938, é correto afirmar ser um de seus objetivos. Gente, por isso que eu falo, leitura da lei é muito importante. Olha o que perguntou. Objetivo. Qual que é o objetivo? Estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais. B. Racionalização do uso do solo, subsolo, da água e do ar. C. Planejamento e fiscalização do uso de recursos ambientais. D. Proteção dos ecossistemas com preservação de áreas representativas. Ou letra E, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. E aí, pessoal, se fosse na hora da sua prova, você fazendo ali, no momento de tensão ali, o que você marcaria? Você marcaria, então, obviamente, a letra A. Eu já ia falar a letra de número A, gente. A letra A. Estabelece critério e padrão de qualidade ambiental de norma relativa ao uso e manejo de recursos ambientais. Ah, Rebeca, mas a gente sempre lê uso do solo, subsolo, fiscalização. Gente, mas me pediu o objetivo dela. Ok? Ok. Então, qual que é o objetivo? Estabelecer critério e padrão de qualidade ambiental. Normas relativas ao uso e manejo de recursos naturais. Lembre-se, a política nacional ela tem um objetivo. É como se ela tivesse metas. Artigo 4º, inciso 3º, ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais. Pense assim, a norma ela tem uma meta, ok? Outra questão recente também, 2022. Então, o inciso 4º do artigo 3º da 6.938, que institui em todo o país a Política Nacional de Meio Ambiente, define como poluidor a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Acabamos de ler isso, e eu falei para vocês tomarem cuidado, porque eu trouxe uma questão sobre. Então, vamos lá ao caso que trouxe aqui. Sabendo que as operações de transportes contribuem também para a poluição ambiental, um motorista profissional que, em razão de seu erro, polui uma determinada área, ele pode ser considerado poluidor dos efeitos da lei? Letra A. Não, visto que ele não é proprietário do veículo. Desde quando na lei me diz que ele não é proprietário do veículo? Não, pois a lei pune apenas o empregador? Sim, pois o motorista é pessoa física e, portanto, abrangido pela lei? D. Sim, mas somente se ele for sócio proprietário da transportadora. Se você estivesse na atenção da sua prova, você marcaria, então, obviamente, a letra C. Sim, o motorista é pessoa física. O que nós lemos aqui em cima? Física ou jurídica. Eu não tenho aqui a pessoa física ou jurídica, exceto o empregador, ou exceto em razão de sua função laboral, ou não é proprietário do veículo. Desde quando tem que ser proprietário do veículo, nesse caso, para poluir? Não, pois a lei pune apenas o empregador. Onde tem escrito aqui que é... Não tem nem o que comentar. Mas somente se ele for sócio proprietário da transportadora?
Gente, a única que, mesmo que você não tenha lido, mas a mais assim, sabe, que você olha e fala, aquela ali, essa seria a letra C. Por quê? Porque tem. Gente, eu vou ser muito sincera pra vocês. Eu falo porque eu também estudo pra concurso. E concurso e OAB. Vou falar uma coisa pra vocês. Você pode não ler aquele artigo, você pode não ler aquele inciso, mas você vai muito pelo óbvio. Você tem que não é proprietário do veículo. A lei pune apenas o empregado. Aí você para e pensa, eu não tô na CLT. Não tem como. Entende? Então tem questões que você pode, realmente, você pode não ler, ou não deu tempo, ou você não conseguiu passar por aquela legislação, mas tem coisa muito óbvia, você vai muito pelo senso comum, ok? Vamos lá então. Aqui nós temos poluidor, pessoa física ou jurídica, ok? Público ou privado. Então aqui, nossa, já? Então aqui termina a nossa primeira aula desta lei. Eu espero que vocês estejam gostando. Estou fazendo essa aula com muito carinho, muita dedicação para você. Até a nossa próxima aula. E na última aula desta lei aqui em específico, eu vou trazer algumas questões para vocês. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Até daqui a pouquinho na nossa próxima aula. Até lá!